E será que Demolidor Renascido foi bom? Bom, e agora já faz quase uma semana que se encerrou a série Demolidor Renascido, ou Demolidor Born Again. E eu fiquei pensando, vou fazer um vídeo agora com um pensamento um pouco mais leve, depois de passar alguns dias do final da temporada, para poder falar se eu realmente gostei da série ou não, ou se depois de algum tempo pensando sobre ela, ela mudou um pouco minha opinião. Primeiro, tem que dar uma introdução para falar como esse Demolidor chegou até o Disney Plus. Demolidor, ele é uma leva de personagens que é do Marvel Studios, que acabou vendendo os direitos dele para outra empresa. A Netflix acabou comprando e exibindo a série. Não só o Demolidor, mas todos os defensores. Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones. Então a partir daí teve séries que fizeram muito sucesso. O sucesso que o Demolidor fez na Netflix era gigantesco. Depois de um tempo, a Disney começou a comprar a Fox, comprar tudo de novo, e dentro deles eles conseguiram repatriarcar os defensores como um todo. Nem todos estão sendo utilizados, mas o Demolidor está sendo. A partir daí, ele já começou a ser introduzido, porque, óbvio, o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, ele não vai jogar os defensores lá só porque ele comprou o direito. Primeiro, ele vai querer saber se esse personagem ainda funciona em tela, se o público ainda quer ver ele. E a primeira aparição dele foi no filme Homem-Aranha No Way Home, onde ele faz uma participação especial, onde ele vai tentar ajudar o Peter a salvar sua identidade secreta. Esse ponto já coloca ele perto dos Vingadores e ao mesmo tempo mostra o que o público acha. O público já mostrou uma boa aprovação. Logo depois, ele aparece pela segunda vez na série da She-Hulk, onde é uma série que ele aparece com um uniforme mais clássico, né, com parte do amarelo. Mas quando você pensa como um todo, a série da She-Hulk foi tão criticada que até o Demolidor acabou sofrendo. Mas ele faz uma participação ali. E ele faz uma participação na série Echo, que as pessoas adoram a participação dele, acham boa. Eu também gosto da sequência de ação, mas ele aparece muito pouco. Mas com a aprovação, com o público parecendo que queria muito assistir Demolidor, a Disney falou, vamos fazer uma série do Demolidor chamada Born Again. E a partir daí, quando a série começou a ser feita, ela começou com um projeto muito ousado da Marvel, porque era uma série de 16 episódios. Uma série de 16 episódios, que iria focar no Matt Murdock, que ia focar muito mais na parte da Marvel, na parte da Netflix, que prometeram voltar com sangue, voltar com a violência, voltar com a essência que tinha naquela série. Quando eles falaram isso, a série começou a ser feita, e quando estava mais da metade da temporada, o Kevin Feige foi assistir a série, os primeiros episódios, e falou, isso está horrível. Isso está sem graça, enrolado e não leva a lugar nenhum. Não tem como lançar essa série. E a partir daí, a série praticamente quase foi cancelada, fazendo com que eles tivessem que regravar quase toda a série. Remontar também, não regravaram a série toda, mas eles remontaram, repensaram, mudaram o tom e o ritmo para ver se a série melhorava. O Kevin Feige aprovou e a partir daí a série acabou saindo. Outro motivo, sabe, normalmente o Kevin Feige não faz isso de estar tão atento nas séries como poderia ser. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está com medo. Medo da Marvel errar. A Marvel tá errando muito nos últimos filmes, em qualidade e em bilheteria. Apesar de eu não achar a maioria da bilheteria dos filmes da Marvel ruim, pra Marvel é ruim. Pro cinema não é tão ruim. Pra Marvel, que chegou num patamar acima dos outros em relação à bilheteria, aí acaba sendo ruim. Então esse olho mais forte do Kevin Feige vai acontecer nos próximos filmes da Marvel. Thunderbolts, que vai sair, Quarteto Fantástico esse ano, pode ter certeza que ele vai ver muito mais atento, porque ele tá com muito medo de erros, porque os erros podem acabar prejudicando mais ainda a Marvel futuramente. Regravaram e a série finalmente saiu. E no começo da série, eu admito que eu achei ela muito promissora, porque ele voltava com o Matt Murdock, que eu estou acostumado a ver nos quadrinhos. Porque o Matt Murdock nos quadrinhos, obviamente, ele é o Demolidor, ele tem todo o seu trauma, ele tem também a parte mais religiosa, mas um ponto muito importante do Demolidor é a parte dos tribunais. Os tribunais sempre foram muito presentes nas suas HQs, que faziam muito mostrar essa parte mais humana dele, onde mostrava onde se preocupava com as pessoas. E a Netflix meio que colocava isso, mas focava muito mais no super-herói. Eu gostei muito que a série, ela acabou nos primeiros, quase toda a série, focada nessa parte mais humana. Dele querendo resolver os problemas da cidade de Nova York, mas agora como Matt Murdock, e não como o Demolidor. E ao mesmo tempo, você tem a crescente do Rei do Crime, que começa como um possível presidente, prefeito de Nova York,
e que a partir daí ele tem uma negativa de uma parte do público e ele vai tentar conquistar o público. Nos primeiros episódios eu tava gostando bastante desse dualidade dos dois. Os dois tentando ser humanos, os dois tentando mostrar que eles são humanos e saindo da sua vida passada. Um quer ser Matt Murdock, o outro não quer mais ser considerado o rei do crime. E isso é interessante. A série mostra essa parte promissora, mostra coisas interessantes, mostrando até outros heróis urbanos como o Tigre Branco. Então a partir daí você consegue nos primeiros episódios aprender o público, porque ele traz para si um estilo e uma ideia que você não via há bastante tempo na Marvel, que cai mais para um lado de quadrinhos, até um pouco mais clichês. Então isso eu gostei. Apesar de eu achar que, mesmo assim, ainda caem alguns cacuetes que a Marvel tem, de alguns pontos, ter que introduzir algumas coisas que não faz tanto sentido. Mas no começo da série, eles conseguem fazer isso. O problema pra mim com a série começa a partir da sua metade. Porque na metade da série, é o momento que eu pensei, bom, a gente já viu essa parte de tribunal, a gente já viu ele querendo ser o Matt Murdock, mas ao mesmo tempo ele vê que não tem solução ele ser o Matt Murdock. Não tem como ele ser nem o Demolidor o tempo inteiro, e nem o Matt Murdock o tempo inteiro. Ele tem que conviver com essas suas duas personalidades. E quando o Justiceiro aparece na série, eu pensei, bom, agora ele vai voltar a ser o Demolidor. Agora ele vai, mesmo que internamente, ele vai começar a voltar a ser aquele personagem e viver nessas duas vidas, que vai atormentar ele a vida inteira, que vai mudar pontos da sua ideia de mundo, mas ele precisa ser feito. E pra mim o episódio que ele vai atrás do Muso, e ele pega um Muso que não é ele de verdade, o que acaba acontecendo? É que no momento é o momento dele voltar como Demolidor. O Rei do Crime sabe que ele tá voltando, mas a série acaba pisando no freio e voltando com o Matt Murdock. Essa pisada no freio, pra mim, faz com que a série, na sua metade, continue tendo pontos muito positivos de atuação, de personagens, mas ao mesmo tempo deixa muitos pontos soltos, como o próprio Justiceiro. Aparece aqui porque ele vai aparecer no final da temporada, mas e o resto que o personagem poderia estar aparecendo ali? A Karen Page é a mesma coisa. É um personagem que ela aparece, some e volta no final da temporada. Até o Matt parece ter algumas atitudes que não se conversam muito bem. E por que eu acho que isso aconteceu na série? Por causa das refilmagens. A refilmagem, ela não é algo ruim. Muitas pessoas demonizam refilmagem no cinema, falando, nossa, o filme é ruim porque teve refilmagem. Não. Todo filme passa por refilmagens. Algumas um pouco mais longas, algumas um pouco menores, mas de modo geral, todo filme no fim das contas passa por refilmagem. Para melhorar um áudio, para melhorar uma cena, para melhorar um ponto todo. O plano do Demolidor é que era para melhorar a série toda. E eu acho que nessa refilmagem, alguns requisitos acabaram ficando e algumas histórias foram sendo jogadas de lado. Como, por exemplo, a Karen Page, que é jogada de lado, o Justiceiro, que é praticamente jogado de lado, tem uma participação muito pequena, e um episódio específico que mostra como até um pouco na ilha de montagem eles se perderam, que é o famoso episódio do banco. O episódio do banco, ele tem muitas informações interessantes envolvendo Kamala Khan, mas quando você pensa além disso, é um episódio que ele não faz sentido estar ali. Ele tinha que estar alguns episódios antes. Naquele ponto, é o Matt Murdock que não conversa com o Matt Murdock que a série estava falando como um todo. E por isso que eu falo que o meio da série como um todo, pra mim, já fica um pouco morno. Porque você vê que esse momento é onde as refilmagens mais atrapalharam a série. Mais atrapalharam ela como um todo, porque você percebe visivelmente que tem pontos que tinham que ser retirados ou mudados para o momento que o personagem estava vivendo. Parece que em alguns episódios as coisas não se conversam muito bem ali, ideias são jogadas de lado, algumas crescentes de personagens ao longo do arco do Rei do Crime não fazem tanto sentido assim. Então a partir daí, isso me incomoda. Esse meio me incomoda por causa disso. Não deixa a série ruim. E tem episódios que, mesmo que eu não ache os melhores, são bons. Mas, de modo geral, você percebe que esse meio acaba ficando mais morno por algumas escolhas que talvez tenham sido prejudicadas na refilmagem. E você chega no final da temporada. O final da temporada é mais uma prova de um problema, na minha opinião, envolvendo a refilmagem. Porque a escolha final da temporada, eu não gostei do episódio final. Eu não achei ele um episódio ruim. Mas ele parece um episódio de meio de temporada. Sabe aquele episódio que eles falam, agora a gente vai juntar uma equipe, e a partir daí, daqui um mês vai voltar a série? Parece muito isso. Não parece um final de temporada. E de novo, porque eram 16 episódios e se tornaram em 9. Ou seja, muita coisa caiu aí. Talvez esse realmente fosse o meio da temporada. O problema é que esse final, o que deram no final do Justiceiro, o que deram no final do Demolidor, o que deram no final até da Glenn, que é a mulher do Demolidor, acaba decepcionando, porque você vê que parece que é um episódio que se encerrou e não um final de temporada. E, inclusive, esse final de temporada prova muito do que eu falei sobre talvez muita coisa tenha caído na ilha de edição, porque a Karen Page aparecer do nada não é tão interessante, até porque o que eu acho que ia acontecer? Tinha todo um arco do Justiceiro que eu acho que foi cortado na série, porque no final
Durante toda a série, em alguns momentos, mostra que pessoas estão matando outras com o símbolo do Justiceiro. Só que isso não volta na série. E o Justiceiro aparece. E o Demolidor apresenta a bala pra ele. Era pro Justiceiro estar talvez investigando, saber quem é aquela pessoa, ir atrás da pessoa para poder vingar o seu nome. Ao mesmo tempo, só que cortaram tudo isso. Tanto que no final, quando aparecem os policiais na frente do Justiceiro e dão aquela declaração pra ele, parece que tinha todo um histórico pra chegar até lá. Não teve, porque a série não apresentou isso. E o mesmo vale pra Karen Page, porque a Karen Page, eu tenho certeza que ela teria um núcleo forte do Justiceiro. Tanto que no final o Demolidor tem ciúme do Justiceiro com a Karen Page. Só que isso não foi tão bem apresentado. E por isso que eu não gosto tanto do final da série. Porque eu acho que o final da série, ele parece mais um episódio que se encerrou pra uma transição pra uma outra temporada, do que realmente é um final apoteótico. Parece que é só nos vemos na semana que vem. Só que não tem semana que vem porque a temporada se encerrou. Então por isso que eu acho que o final ele não é bom. Ele não é um episódio ruim como episódio, mas pro final de temporada ele não é tão bom assim. Então é uma série que ela começa muito bem, ela tem um meio que eu acho que é morno como um todo, tem coisas muito boas e coisas duvidosas, e o final ele acaba me decepcionando. Isso sem contar que eu já falei isso na minha crítica, eu vou repetir aqui. Nova York é um problema da série, porque eles vendem como se fosse mudar Nova York, eles vendem como se o rei do crime agora prefeito vai mudar as coisas. Isso afeta Nova York, mas a gente nunca vê Nova York como um personagem. Nova York em si é um personagem morto na série. É um personagem que tinha que ser mais vivo, mais envolvente, que realmente a gente sentisse a cidade, pulsando ele como prefeito, afetando não só o Demolidor, mas outros heróis. Ah, mas outros heróis não podem aparecer porque é como se fosse naquele universo onde você vê uma grande explosão, mas nenhum herói vem ajudar. Tudo bem, eu concordo. Mas, quando você menciona o nome de outros heróis dentro do seu filme ou série, eles têm que ter uma participação. A Kamala Khan, pra mim, é um exemplo aqui. Mencionam ela, ela não aparece. Por que ela não aparece se o pai dela tá na série? Por que ela não tem uma participação especial? Pra mim, isso faz falta também. Porque eu acho que quando você menciona Nova York, e Nova York é a principal cidade da Marvel nesse ponto de os personagens vivem muito ali, eles poderiam ter feito participações um pouco mais especiais. No final, parece só referências vazias pra agradar só os super fãs, que só vão gostar do nome e se agradar com um pouco. Pra mim, Nova York também é um problema. Então esse é um problema da série pra mim, porque no final ela é boa. Eu não acho ela uma série ruim, apesar das críticas, e de hoje rever que eu gosto menos dela do que na semana passada, ela ainda é uma série que ainda vale a pena, ainda gera um entretenimento, e tem pontos muito positivos, mas é inegável que ela é mais decepcionante do que ruim. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Demolidor Renascido? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.